Salmo 128, versículo 1 ao 4 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como a planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O salmista, ele traz aqui uma palavra tão importante no quesito família, porque ele está dizendo que o homem que teme ao Senhor não somente vai ter uma esposa abençoada, frutífera, que gera filhos. Você sabe que no contexto judaico, né, a mulher que não gerava filho era mulher tida como amaldiçoada. Claro que para nós não existe isso, lógico, né? Isso era no contexto judaico, tá? Então era tido como mulher amaldiçoada. E a mulher que gerava muito filho, né? Acho que tinha mulher que paria umas 2 vezes por ano e gerava muito filho, era mulher tida como abençoada. Aí tem irmã até que se benzeu ali, né? Pare 2 vezes por ano, Deus o livre, né, irmão? Mas enfim, então aqui ele está falando, irmão, de bênção para o casamento, a vida conjugal, a vida familiar. Ele vai falar também que também os seus filhos serão como o rebento da oliveira à roda da sua mesa. O que ele quer dizer com isso? Que os seus filhos tanto vão ser muitos, como vão estar sujeitos a ele, ao pai, ao líder da casa. Não que nós queramos muitos filhos. Para mim 1 tá bom. Se você tem 2, tá bom 2. Quem tem 5, 4, 10 aí, quem acha que tá bom tanto, é você que sabe. Mas o que eu posso extrair desse texto aqui para nós é que o bom realmente é que nós tenhamos nossos filhos, seja 1, 2 ou 10 ou 20, ao redor da nossa mesa. Ou seja, sujeitos a nós, amigos, ao nosso lado, bem criados, bem educados, bem instruídos. Aquele filho que está ao lado do pai, que chega para o pai, beija a mãe, que é amigo do pai, amigo da mãe, que independente da idade ele obedece o pai, obedece a mãe, é sujeito, é submisso, é homem de Deus, é mulher de Deus. Então eu acho, irmão, que isso é um dos maiores prazeres no coração de um pai e de uma mãe, é isso. Então nós precisamos aprender algumas coisas importantes em relação aos nossos filhos, para que nossos filhos sejam sempre uma bênção de Deus. E a primeira coisa, querido, que eu quero aprender com a igreja essa noite e transmitir para a igreja essa noite, é o que está registrado lá em Gênesis capítulo 9, versículo 8 e 9, aonde eu digo que o que Deus fala conosco serve também para os nossos filhos, e nós precisamos aprender isso. O que Deus fala para mim serve também para o meu filho. O que Deus fala conosco na palavra dele, é como diz, não existe 2 evangelhos, um para jovem e um para adulto, um para velho, um para criança. Existe um evangelho. A instrução que Deus dá para um homem maduro é a instrução que Deus dá para um jovem. E ele diz aqui em Gênesis 9, verso 8 e 9, e falou Deus a Noé e aos seus filhos com ele, dizendo, observe, Deus fala ao pai, que é Noé, mas também simultaneamente fala com os filhos dele. E ele diz, e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Então observe, o que Deus está falando para Noé, e fazendo uma aliança com Noé, está servindo também para os seus filhos, e a aliança também para os seus filhos. Se você for olhar, a aliança que Deus fez com Abraão, não era só com Abraão, era com a descendência de Abraão. Por quê? Porque Deus, Ele orienta o pai, e a palavra que Deus orienta o pai, é a mesma coisa também para orientar o filho. Se Deus exige do pai temor a Deus, Ele também exige do filho temor a Deus. Se Deus exige do pai que ande nos seus caminhos, Ele também exige do filho que ande também nos seus caminhos. Nós vemos isso, irmão, desde Gênesis até Apocalipse. E nós vamos ter exemplos aqui essa noite, bíblicos, que nós vamos ler.
Então a primeira coisa que nós precisamos aprender, pais, se Deus te diz na palavra que uma coisa é errada, então é errado também para o teu filho. Se Deus te diz na palavra que o caminho é esse que você tem que seguir, então é esse também o caminho que seu filho tem que seguir. Amém, igreja? Então, porque nós temos que entender que há uma responsabilidade, irmãos, que há uma influência direta dos pais na conduta dos seus filhos. Nós estamos estudando uma disciplina na faculdade, que o nome dela é... Poxa vida, agora fugiu, na boca da língua fugiu. Psicologia da religião. O Rubens está lá comigo fazendo. Psicologia da religião. Existiram homens do século XVIII, século XIX, que foram estudar o fenômeno religioso, e foram estudar o fenômeno religioso a partir da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, até a melhor idade, a fase idosa. E eles começaram a perceber que as crianças, os filhos, eles têm uma religião por conta da influência dos seus pais. Eles praticam a religião, a doutrina, as práticas religiosas que veem os seus pais praticarem. Se um pai reza, o menino reza. Se o pai desbulha um terço, rezando um terço, o menino também desbulha o terço e reza o terço. Se um pai teme a Deus e fala com Deus em nome de Jesus, o filho também faz a mesma coisa. Os pais influenciam diretamente nisso, até que chega a fase da adolescência. Aí o jovem começa a tomar as suas próprias decisões, a ter o seu próprio ponto de vista, as suas próprias convicções, mas ainda está imaturo. Aí vem a fase da juventude, que termina-se aos 25 anos de idade, onde ele já está amadurecendo desde os 12 anos de idade, da fase de adolescência até os 20, 18, 19 anos, e onde termina a adolescência, começa a juventude, que vai até os 25. Aí é uma fase onde ele vai amadurecendo. Aí quando chega dos 25 anos para cima, a fase adulta, ele começa a compreender, se ele é bem instruído na palavra, ele começa a compreender que buscar a Deus não é apenas com interesses materiais, não é apenas por necessidades pessoais. Ele começa a entender que há uma necessidade de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Mas olha que isso começou lá no berço. Aí quando ele chega na fase já adulta, idosa, ele já está bem maduro nas suas convicções religiosas, por assim dizer. Mas parte lá do berço. Criança que não é instruída pelos pais a temer a Deus, ele vai crescer e não vai temer a Deus. Criança que não é instruída pelos pais a andar nos caminhos do Senhor, ele vai crescer e não vai andar nos caminhos do Senhor. Porque o que Deus fala para o pai é o que ele fala para o filho. Então, se Deus falou para mim que sou pai maduro, 41 anos de idade, eu tenho uma obrigação de passar isso para o meu filho que é criança, senão não tem maturidade ainda. Isso é dever nosso. Amém? Segunda coisa que devemos aprender, está em Gênesis 7, verso 7, capítulo 7, verso 7. Devemos aprender aqui com esse versículo, que Noé entrou na arca e com ele os seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Segunda coisa que a gente aprende aqui, é que nós devemos levar nossos filhos conosco, pelos caminhos ao qual Deus nos manda andar. Sim, e que conduzem à salvação. É dever do pai conduzir seu filho pelo caminho da salvação. Noé levou aqueles meninos. Quem foi que fez a arca? Foi Noé sozinho? Você acha que Noé sozinho fez a arca? Quem foi que fez a arca? Noé e os seus filhos. Deus, Noé vai trabalhar na salvação. Vou te salvar pela graça. Tu achaste graça aos meus olhos, vou te salvar. Agora tu vai trabalhar nessa arca da salvação, tu e teus filhos. Aí Noé não ficou, não, deixa, o menino é os bichinhos, deixa os bichinhos aí, deixa eu trabalhar sozinho. Não. Noé colocou os meninos para andar no caminho que Deus mandou. Noé mandou seus filhos entrar pela porta a qual Deus o mandou entrar. E Deus
Deus mandou Noé entrar por uma porta, Noé entrou e levou os filhos. Eu te pergunto, você que é pai, que é mãe, cadê teu filho? Está na igreja hoje? Cadê teus filhos? Está no culto? Cadê tuas crianças, teus filhos? Estão aqui? Não, pastor, porque dão trabalho. Não, pastor, porque isso, porque aquilo. Está errado. Está errado. Se você sai de sua casa e vem para o culto, seu filho tem que vir junto. Se você está trabalhando, a Deus lhe deu a graça da salvação e você está entrando pelas portas que Deus tem lhe orientado da salvação, você tem que levar os seus filhos junto com você. Você não pode deixar o menino ficar morrendo lá diante do computador, diante da televisão, diante disso e daquilo, não, meu irmão. Se Deus mandou Noé entrar na arca, Noé levou os filhos junto. Irmão, nós vamos ser salvos pela graça de Deus. Será que nós vamos levar nossos filhos junto com a gente? Terceira coisa, Gênesis 9, verso 1, que a bênção que Deus dá para o pai é a bênção que Deus também dá para os nossos filhos. Gênesis 9, verso 1 diz: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e diz: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Deus abençoou Noé, e ao abençoar Noé, a bênção também foi dada para os filhos de Noé. Deus tem abençoado a tua vida, e essa bênção, ela deve estar também sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua prole. Amém, pessoal? A bênção só para você. Deus deu a bênção para você e para a sua casa. Não transformem a bênção de Deus em maldição. Não seja um homem de coração endurecido, que recebe a bênção de Deus e não transmite ela aos seus filhos. Você sabe que é bênção obedecer a Deus, você sabe que é bênção andar nos caminhos do Senhor, você sabe que é bênção renunciar, você sabe que é bênção servir a Deus, e por que você não instrui seus filhos também a andar por esse caminho de bênção? Quarta coisa importante, irmãos, é que nós devemos incentivar e fazer de tudo para que nossos filhos tenham comunhão com homens de Deus, com pessoas de Deus. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis 4, rapidez. Não quero passar mais do que 2 horas e meia pregando essa mensagem, não. No máximo 3 horas já está bom. Então nós devemos, olha só, querido. Vamos ler esse texto aí, 2 Reis 4:38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados aonde? Na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Uma vez eu preguei uma mensagem nesse texto, que era, pergunta, o que é que estão dando o povo a comer? Os caras foram pegar colotinítias e não sabiam o que era ave venenosa, ia matar quem ia comer. E eu falei que os profetas não estão sabendo o que é que estão dando para o povo está comendo, está morrendo. Mas o tema hoje é outro. Olha só, Eliseu, o profeta, foi para Gilgal, e ali ele encontrou filhos de profetas. E os filhos dos profetas estavam aonde, irmãos? Assentados na presença do homem de Deus. Irmão, você não faz ideia da importância para a vida espiritual do teu filho, a partir do momento que você incentiva e faz de tudo para que ele tenha comunhão e esteja na presença, na companhia de homens de Deus. Você não faz ideia como isso é bom. Isso é muito importante. Você concorda comigo?
É importante. Primeiro, teus filhos vão querer se reunir em grupo com alguém, algum dia, em algum lugar. Que grupo é esse? Que lugar é esse? Que dia é esse que teus filhos vão se reunir com quem, aonde, sabe lá fazendo o quê? Mas se você incentivar eles, mas se você conseguir colocar interesse no coração deles, de andar com pessoas de Deus, isso vai ser bom para ele e vai ser bom para você. Mas o problema, irmãos, é que nós não estamos atentando para isso. Os nossos filhos estudam, uns estão aí ainda, como é que chama o colegial do 5º ano para baixo? Fundamental 1, outros estão no Fundamental 2, outros estão no médio. Mas com quem eles estão se relacionando? Com quem eles estão na presença de quem? Fazendo o quê? Então nós temos que entender, amados, que isso vai influenciar na vida dos nossos filhos. E ali, meu irmão, uma coisa linda foi que quando Eliseu chegou a Gilgal, aqueles filhos dos profetas já foram lá, porque tinham prazer em estar na presença de um homem de Deus. E nós devemos ensinar nossos filhos a ter prazer em estar na presença de pessoas que falam a palavra, a ter prazer em estar na presença de pessoas que falam do Evangelho, que falam das coisas de Deus, que falam da palavra de Deus. Sim, isso é importante. Nós temos que preparar momentos onde nossas crianças, nossos jovens se reúnam com pessoas de Deus e possam estar ali na presença deles. E isso vai ser fundamental para o desenvolvimento dos nossos filhos. Guarde isso aí, irmão. Devemos incentivar os nossos filhos a se reunirem com pessoas de Deus. Não incentivar nossos filhos a estar em carnaval de escola. Não incentivar nossos filhos a estar em festa idólatra de escola. Mas incentivar nossos filhos a estarem na presença de pessoas de Deus. Sim. Um 5º ponto. Olha como isso aqui é importante. Nós devemos permitir e incentivar nossos filhos a auxiliarem pessoas de Deus no trabalho de Deus. Abra lá a sua Bíblia, aí em 2 Reis 9. 2 Reis capítulo 9, verso 1. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos, toma esse vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote Gileade. Só até aí. Estava na presença de um homem de Deus, recebeu uma tarefa para ser realizada pela direção de um homem de Deus, para auxiliar um homem de Deus no trabalho de Deus. Olha como isso é importante. Nossos filhos de repente envolvidos no evangelismo, nossos filhos de repente envolvidos nas missões, nossos filhos de repente envolvidos em algum trabalho na igreja, seja pregando, seja dirigindo um culto, seja tocando um instrumento, seja cantando, seja fazendo alguma coisa dentro da obra do Senhor. Você entende isso? Então, ou seja, ensina já o teu filho, irmão, a trabalhar para Deus. Ensina o teu filho já a chegar na igreja, em um culto, e ver alguma coisa errada ali fora do lugar, desorganizada, ele organizar e ajeitar. Mas o que acontece muito hoje é o que é o contrário. É que muitas vezes nós agimos o contrário do que essa palavra orienta a gente. Ao invés de instruir nossos filhos a auxiliar pessoas de Deus, a fazer alguma coisa pela obra de Deus, pela causa do Evangelho, a gente chega na igreja e bota os meninos para bagunçar. E ai, se o pastor for dizer alguma coisa, nunca mais eu volto aqui. E ai, se chamar a minha atenção, nunca mais eu volto aqui. É desse jeito que funciona.
Uma vez uma mãe veio me reclamar que a professora chamou a atenção do filho dela na sala de aula, ali na escolinha. Eu chamei, irmãs, as professoras são instruídas a orientar as crianças lá dentro. E a criança que não se comporta bem, elas têm instrução de repreender. Bater, já você está doido, ninguém bate ninguém. Repreender, sim. E a senhora devia ensinar seu filho a obedecer o professor e atender quando ele der uma exortação. A mulher ficou com raiva e foi embora, nunca mais voltou. Nunca mais pisou aqui. Será que eu agi errado? Será que eu devia ter dito, não, minha irmã, pelo amor de Deus, vou expulsar a professora, porque ela não pode dizer nada não. Pode e deve. E o pai tem que ter maturidade e saber discernir a coisa. Então, meu irmão, o que é que nossos filhos estão fazendo o que na obra de Deus? Esses dias Deus me deu uma direção para me dar uma tarefa a alguns jovens aqui. Ontem eles se reuniram aqui, 2 grupos. Não é para disputar, é só porque a gente dividiu em 2 assuntos. Uns vão falar sobre Davi, os outros vão falar sobre Paulo. Aí formaram 2 grupos. Um vai se apresentar, se eu não me engano, dia 6 e outro dia 13. Um domingo que vem, Santa Ceia, vão aqui falar um pouco sobre quem era Paulo, o que é que Paulo fazia, o que é que ele fez, quem foi ele. O outro vão falar sobre Davi depois. E por que isso? Para que os nossos jovens comecem, amados, a desenvolver alguma coisa na obra de Deus. Os nossos jovens comecem, amados irmãos, a realizar alguma tarefa, algum trabalho para a obra do Senhor. Que eles não fiquem achando por aí, como aquelas igrejas ali, que ser jovem da igreja é só ir para uma gincana, é só ir para um passeio, é só ir para a piscina. Não, ser jovem da obra de Deus, irmão, compreende também trabalho. Nós temos que instruir isso nos nossos filhos. Então nós temos que, sabe, irmãos, que desejar que nossos filhos recebam tarefas para realizar na obra do Senhor. Devemos desejar que nossos filhos recebam instruções, orientações para fazer alguma coisa na obra do Senhor. Sei lá, de repente você é obreiro e vem aqui para ajudar na limpeza da igreja. Traz teu filho para ele fazer alguma coisa também. Meu filho vai lá encher esse balde, nem que seja só uma vez. Mas vai passar 1 hora ou 2 horas aqui limpando a igreja. Manda ele encher o balde uma vez, já está bom. Manda ele pegar uma vassoura, manda ele apagar uma luz, manda ele desligar um ventilador, para ele se sentir que ele está fazendo alguma coisa, mesmo dentro do ambiente fechado aqui. Mas se ele entende que não, eu estou fazendo uma coisa aqui para a realização do culto, então eu estou fazendo alguma coisa para Deus. Mas a gente não quer. A gente quer nossos filhos engomadinhos, penteadinhos, com gelzinho na cabeça, chega bonitinho no culto, senta, assiste o culto, depois levanta, vai embora, sem fazer nada. Não é isso. Outro dia eu falei para o irmão, eu estou precisando de obreiro aqui que quebre pedra. Você sabe quebrar pedra? Pois meu filho vai lá e quebre pedra ali, que eu quero. Acho bonito o obreiro quebrando pedra. Estou usando uma linguagem figurativa, você entende, né? Sabe o que é quebrar pedra? Eu já quebrei pedra quando eu era garoto. Tinha uns amigos meus que quebravam pedra e vendia. Aí eu sentava lá em cima de uma pedra, e na nossa frente tinha outra pedra grande. A gente ia pegando as pedras, tinha uma argolazinha de ferro, não sei se os irmãos já viram, uma argolazinha de ferro, você colocava a pedra dentro e ficava batendo com a marreta, fazendo brita. Aí a gente ia olhando, depois pegava as latas, media, botava no carrinho de mão e ia lá entregar para vender, pegar o dinheiro. Era bom, mas dava um trabalho, suava. Vai quebrar pedra. Então ensina teu filho a quebrar pedra na obra do Senhor, meu filho. Ensina teu filho a ter prazer. Ensina, é um acidente, viu, irmão? Ensina teu filho, irmão, a ter prazer nas coisas de Deus. Amém? Ensina teu filho a trabalhar para Deus, a fazer alguma coisa para a obra do Senhor, a ser útil na obra do Senhor, para ele não se sentir um inútil. O 6º ponto, que eu achei também muito bom isso aqui: devemos ser os principais intercessores dos nossos filhos. Tem pai que não ora pelos filhos, não.
Abra lá em Jó 1. Olha lá. Devemos ser os principais intercessores dos nossos filhos. Você está entendendo a mensagem, irmão? Amém? Você está entendendo que no outro dia foi como estragar os filhos, né? A mensagem, um título aí agora o título é 10 coisas que devemos saber sobre os nossos filhos para que eles sejam uma bênção. E nós estamos vendo essas coisas. Claro que há muitas e muitas coisas na Bíblia que nós já colocamos em outras mensagens. Mas Jó capítulo 1 verso 1 ao 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, 10 ao todo. E o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, ou 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssimos seus servos a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os orientes. Iam seus filhos às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha o que Jó fazia. Eu vejo 2 coisas importantes aqui, irmão, nos filhos de Jó. Primeiro, eles fazendo banquetes e chamando os seus próprios irmãos para participar. Eu achei bonito isso aqui. Um fazia um banquete na casa dele, os outros iam tudinho era convidado, estava lá os outros 9. Aí no mês que vem era na casa do outro, aí na casa do outro estava lá os 8, 9. Então eles faziam banquete. Isso mostra que eram filhos unidos. A outra coisa que nós vemos aqui é a preocupação de Jó. E a preocupação de Jó é dizer: rapaz, meus filhos fizeram banquete, comeram. Meus filhos fizeram banquete, comeram. Será que eles não pecaram contra Deus, não? Aí a Bíblia diz que Jó enviava. E eu acredito que Jó fazia o quê? Pegava os meninos. Ele não ia só não. Tudo bem, pode alguém interpretar que ele ia só, mas eu não creio que ele ia só não. Eu creio que Jó chamava os 10 meninos. Vocês fizeram o banquete? Fizemos, papai. Foi bom demais. Foi divertido? Foi. Brincamos. Divertido. Foi tudo direitinho. Por agora vamos orar a Deus. Vamos sacrificar a Deus. Pode ser que em algum momento lá dessa festinha de vocês tenham falado alguma besteira ou pensado alguma besteira. Sim, blasfemado contra Deus. Então bora tudinho lá, oferecer sacrifício agora, dobrar o joelho, buscar a Deus. E Jó levava tudinho para fazer o sacrifício. Era o principal intercessor dos seus filhos. Olha a preocupação desse homem. Preocupação em aconselhar, em instruir. Meus filhos, vocês vão fazer isso, aquilo, mas tome cuidado de não blasfemar contra Deus. Era essa a preocupação de Jó. Quando o menino chegar: meu filho, foi bom, foi legal, foi, mas você se comportar para ser Deus? Sim, papai. Pois agora vamos orar. Agora vamos sacrificar a Deus. Vamos agradecer a Deus. E Jó estava lá como o principal intercessor pela vida dos seus filhos. E assim devemos fazer, amados. Na hora que você vê seu filho errar, na hora que você vê seu filho pecar, na hora que você vê seu filho fazer alguma coisa errada, chama ele: filho, não era para ser feito isso. Vá lá, dobra o joelho e peça perdão a Deus. Faça isso. O menino errou, fez alguma coisa errada, chama ele: filho, você errou, isso aí está errado. Você pecou contra Deus, não era para você ter falado assim, não era para você ter agido assim, não era para você ter feito assim. Vá lá, dobra o joelho, peça perdão a Deus. Amém? E claro, você como Jó vai estar de joelho também pedindo por ele. Mas isso, irmão, é muito importante. Isso é muito importante. Não podemos desprezar esses detalhes, amado. Isso pode fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Isso pode fazer a diferença. Que é que tem tanto meninozinho pequenininho, quando começaram a falar, a aprender a fazer uma oraçãozinha: Pai do céu, abençoe o papai, mamãe, amém.
Ah, o menino cresceu hoje, não ora mais. O menino cresceu hoje, esqueceu o papai do céu, abençoou o papai e mamãe. Acabou, esqueceu, não faz mais. Por quê? Porque faltou o quê? A tua intercessão, a tua mediação. Você está ali junto, acompanhando, orientando, instruindo, intercedendo. Senhor, faz meu filho um homem de Deus, minha mulher uma mulher de Deus, guarda esse caminho dele, está lá orientando. Então isso, irmãos, é fundamental. E Jó não perdia tempo. E o sétimo ponto, há um ponto aqui que os jovens não gostam muito, mas os bons pais cuidam do futuro dos seus filhos e tomam cuidado até com quem eles vão se aparentar. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis 34. Gênesis 34. Aleluia. Diz assim, Gênesis 34, verso 9. Eu quero ler só o versículo chave, tá bom, irmão? Que eu não estou aqui trazendo uma doutrina. Você vê que eu estou pegando os versículos e aplicando para nós. Gênesis 34, verso 9 diz: aparentai-vos conosco, dai-nos vossas filhas, e tomai nossas filhas para vós. Deixa bem aí, nós vamos já ler o outro versículo. Olha lá. Um pai está dizendo: aparentai-vos conosco, tornem-se nossos parentes, tomem nossas filhas para casar com vossos filhos, deem vossas filhas para casar com nossos filhos. O que era isso? A influência dos pais direta na vida dos seus filhos, com quem eles vão se aparentar, casar, construir uma família. E jamais o pai, ele vai aprovar o filho a um relacionamento que não seja correto. Então os pais até nisso, o bom pai até nisso está monitorando o filho. Sim ou não? Sim. Pai responsável. Parentai-vos conosco, dai nossas filhas, vossas filhas, e tomai nossas filhas para vós. Nós vemos ali pessoas selecionando com quem vão se aparentar, selecionando. Uns acabam selecionando errado, escolhendo errado, às vezes por interesse material, por interesse pessoal, porque o camarada é bem dotado, tem recursos, tem dinheiro, aí o interesse. Mas outros, o interesse é correto, não é nos recursos, no dinheiro, na posição social, mas é na pessoa que realmente, aquela família, no que aquela família é, no que aquela pessoa é. Se ela é uma pessoa de Deus, se ela é uma pessoa temente a Deus, do bem, honesta, direita, correta. Então os pais cuidam até disso. Lá em Gênesis ainda 34, verso 16, ele diz assim: então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Você observe que eles estão ali tratando do relacionamento conjugal dos seus filhos, para ali constituírem-se uma família, unir a fusão de duas famílias. Porque no momento que, por exemplo, deixa eu fazer logo um susto bem grande o Jackson aqui logo, que pai que tem filha, e aqui o Jackson, ele não é nada do Clodoaldo, nem conhece o Clodoaldo, conheceu o Clodoaldo aqui agora. Eu vou botar o Clodoaldo, que o menino é bem pequenininho, aí está aí o Jackson, que nem conhece o Clodoaldo não conhece o Jackson. Aí no momento que, por exemplo, a Jéssica casasse com o Mateuzinho, que claro, não tem nem, lógica, mas vamos dizer, a Jéssica casasse com o Mateuzinho, e isso eles iam formar uma família só. Uma família só. Aí nisso o que acontece? Tanto o Jackson, como é um cara responsável, ia estar preocupado, ia estar investigando, analisando, como o Clodoaldo e a esposa também. Mas por quê? Por causa da seriedade com a qual eles educam e cuidam dos seus filhos na presença do Senhor. Mas tem pai, meu irmão, que a filha sai toda semana com um namorado diferente, o menino sai toda semana com um namorado diferente. Ainda tem pastor por aí dizendo: as irmãs que tiver as suas cabritinhas, cuidar que os meus bodes estão soltos. Tem pastor que ainda diz isso, e é bode mesmo,
Ele está falando certo, está mentindo não. É bode mesmo. Porque o pai não vai tratar dessa maneira. Então, um oitavo. Então tem que ter até nisso aí, irmão. Você tem que ter responsabilidade até nisso aí, para a vida dos seus filhos. E o oitavo ponto é que um pai temente a Deus jamais vai aprovar que seus filhos sejam dados em casamento a um ímpio e idólatra. Está lá em Números, aliás, Neemias 10 e 30. Porque estão recitando a lei de Moisés. Mas isso é importante para a gente analisar. Não que seja uma lei, né? Mas possa ser um princípio para nós. Afinal de contas, Paulo fala que não há união entre Cristo e Belial, entre o santo e o profano, entre o crente e o descrente. Neemias 10, verso 30 diz: e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos filhas deles para os nossos filhos. O que eles estão falando? Deus colocou eles numa terra, irmão, cercado de idolatria, cercado de impiedade. E Deus mais do que ninguém sabia e sabe que quando um crente se relaciona com ímpio, meu irmão, a tendência é o crente se desmantelar. Tanto é que a própria Bíblia diz que Deus deixou aquele povo ímpio ali na terra para provar a fidelidade do povo dele. E o que aconteceu? O povo desobedeceu, começou a se casar com aquelas mulheres ímpias, com aquelas mulheres idólatras, e o povo caiu também em idolatria. E não brinque não, porque até Salomão fez isso. Começou a casar com quem não era para casar, por causa de interesses políticos e financeiros. Acabou tendo um prejuízo grande. Casando com mulher de outras nações, aí começou a entrar outros ídolos lá dentro de Israel. Rei Salomão, está entrando outros ídolos aí, o Baal. Sim, está entrando outros ídolos aqui dentro de Israel. Não tem problema não, para deixar. Nós continuamos adorando Deus aí. Essa mulher que quer, deixa aí. Aí daqui a pouco as mulheres de Salomão: Salomão, meu filho, vamos lá adorar só um pouquinho a Baal. Você está doida, mulher? Eu vou lá adorar Baal, adoro o Deus vivo. Mas de tantas mulheres perturbar, o Salomão acabou indo lá adorar. Então, meu irmão, um pai temente a Deus, ele jamais vai aprovar o relacionamento do filho com ímpio. Jamais vai aprovar o relacionamento dos filhos com incrédulos, idólatras. Ele não vai. Ele não vai. Ele quer que os filhos se relacionem. Se for para um relacionamento que vai resultar num casamento, ele quer que se relacione com crente, com uma pessoa da mesma fé, da mesma crença, que anda dos mesmos caminhos. Para um está ajudando o outro. Já pensou um crente fervoroso casado com um idólatra, com um macumbeiro? Enquanto o cara está lá de joelho orando, a mulher está batendo tambor e dançando. E o Zé Pelinta está lá fumando cigarro, o caboclo gesto desce, vem beber cachaça. Você conhece isso aí não, né? É os caboclos lá da macumba. Mas tem crente vivendo isso, irmão. Por quê? Porque dizem eles: foi essa varoa que Deus me deu, foi nada. Foi não. Casamento não é Deus que escolhe para você, é você que escolhe. Agora, se você for sábio, você vai orar e pedir a direção de Deus, para ter discernimento, para escolher certo. Tem uma mensagem guardadinha, ó, já faz um tempinho já. Vamos pregar para esses meninos aí, viu? Tá cheio de Dalila aí querendo pegar o Sansão. Tem uma mensagem aí para vocês aí outro dia. Aí você vai acabar com os olhos furados, o cabelo raspado, igual eu, e espiritualmente, né, lá como Sansão, sem força, sem a presença de Deus. Aí toma cuidado. Mas os pais que servem a Deus devem manter seus filhos virgens, castos, sexualmente falando.
e servindo a Deus até o momento de se casar. Olha aqui, Atos 21, vai lá. Pai que serve a Deus deve manter e guardar seus filhos castos, virgens, seja homem, seja mulher, não importa. Mantê-los castos, virgens, servindo a Deus até o dia de casar. Ele diz assim, Atos 21, 8 e 9. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele, e tinha este 4 filhas virgens, que profetizavam. Felipe era diácono, evangelista, e um dos pioneiros em missões da igreja. Quem fundou a igreja em Samaria, dos primeiros que fundou a igreja em Samaria, Felipe. E nem por isso, nessa transição de mudar de cidade para outra, pregando o evangelho, sofrendo perseguição, sim, com aquela dificuldade toda que tem, levando 4 meninas, 4 mulheres, nem por isso as filhas dele se tornaram levianas, nem por isso as filhas dele se tornaram prostitutas. O texto diz claramente que apesar de Filipe andar de um lado para o outro, fazendo a obra, pregando o evangelho, servindo a Cristo, sofrendo perseguições, apesar disso, ele conseguiu manter suas filhas virgens, castas e servindo a Deus. E é assim que temos que fazer com nossos filhos. Não vá pensar que não, porque o meu filho agora já tem 16 anos, tem 18 anos, ele pode namorar. Não vá pensar isso. Começa a instruir o seu filho a partir de agora, se ele é pequeno ainda. Começa a orientar ele, começa a instruir ele. Começa a dizer para ele que namoro é para casamento, que namorar é quando encontrar a mulher certa que Deus preparou, um relacionamento certo, santo, correto, justo, temente a Deus, na hora certa, momento certo, com a maturidade certa. Tudo no tempo apropriado, adequado, não no fogo da paixão dos hormônios da juventude. O cara se apaixona até por um passarinho cantando nas árvores, e já manda cartinha de amor para ele. Ia passando na rua, o passarinho cantou e eu fiquei apaixonado. Que passarinho era aquele? O passarinho mais lindo que eu vi na minha vida. Ele vai se apaixonando por todo mundo, até pelo vento. Então tem que ter cuidado. Tem que instruir o filho, tem que orientar o filho. Então isso, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois nós vamos estudar como é que Filipe conseguiu manter essas 4 meninas virgens e ainda profetizando no meio de tanta perseguição. E por fim, né? 10º ponto: pais sábios aplicam o conselho bíblico aos seus filhos. Conselho este que está em Efésios 6 e 4. Eu sei que todo mundo conhece aquele: não retira a vara do teu filho, ensina o menino o caminho que deve andar, quando ficar velho não esquecerá dele. Mas tem outro conselho aqui que é muito, vamos dizer, contraditório, mas importante. Porque Efésios 6,4 diz assim: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ele dá 2 conselhos aos pais aqui. Primeiro conselho: não provoque a ira a teu filho. Para educar nossos filhos no temor de Deus, no caminho de Deus, irmão, não é necessariamente obrigatório despertar a ira deles. Ou seja, devemos ensiná-los a temer a Deus, a servir a Deus com prazer, com espontaneidade, e não provocar a ira deles. Segundo, ele diz: criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Isso é um conselho prático, para nós.
10º ponto: o que tem de pai provocando a ira dos filhos? O que tem de filhos ficando inimigo dos pais? Porque os pais não sabem proceder da forma correta. Sim, tem pais crentes que querem enfiar a santidade goela abaixo do filho, e acaba despertando no coração dele ira, e quando o menino engrossa um pouquinho um cangote, já sai de casa e vai embora. E não é assim que nós devemos proceder. Não é assim. Nós devemos proceder de um modo que nossos filhos entendam que nós estamos fazendo isso por preocupação com eles, para o bem deles, e pensando no que é o melhor para eles. E nossos filhos devem sim nos ter como seres, como pessoas superiores a eles, autoridades sobre eles, nesse sentido que eu quero dizer, autoridades sobre eles, porém deve-se haver um relacionamento amigável, e um relacionamento de afeto, não no sentido sexual, obviamente, né? Afetivo no sentido de amor, de carinho, no coração de um para com o outro. Isso é muito importante. E nós vamos conseguir isso, irmão, aplicando esses 10 pontos da forma correta. E recapitulando bem rápido, só entender que o que Deus fala comigo serve para o meu filho também. Sim, que nós devemos levar nossos filhos já desde pequenininho pelos caminhos que Deus nos manda seguir. Que a bênção de Deus para nós é também para os nossos filhos, e que nós devemos incentivar nossos filhos e fazer tudo para que eles tenham comunhão com homens de Deus, com pessoas de Deus. Sim, e devemos permitir, incentivar também que eles auxiliem na obra de Deus, no serviço de Deus. E devemos guardar nossos filhos da prostituição, do adultério, ser intercessores dos nossos filhos. Sim. E por fim, para concluir, como nós podemos ver nessa mensagem, os pais têm um papel fundamental naquilo que os filhos se tornarão, naquilo que os filhos serão, no desenvolvimento dos nossos filhos. Papel fundamental e direto. Portanto, eu faço um apelo aqui aos pais: não sejamos negligentes com a nossa herança. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Não sejamos negligentes com nossos filhos, porque nossos filhos são bênçãos de Deus, sim, para nós. São bênçãos de Deus. Então não vamos achar que criar filho bem é só procurar ele de noite na rua para dormir, pronto, e de manhã levantar, dar um café, mandar ele para o colégio. Não. Que criar nossos filhos bem não é só dar tudo o que eles querem, fazer tudo o que eles querem, na hora que eles querem, do jeito que eles querem. Não. Pelo contrário, isso não é criar filho bem. E nós devemos nos esforçar para procurar dar o que for melhor dentro da nossa capacidade, seja de instrução, seja de material. Procurar dar o melhor para eles, mas sem mimos irresponsáveis. Sem mimos irresponsáveis. Eu falei para os irmãos aqui outro dia, e o meu filho, eu costumava dar uma determinada mesada para ele por mês. Aí, ouvindo o sábio Aloísio, né, o esposo da irmã Ângela, ouvindo o sábio Aloísio, ele me deu uma luz e me mostrou que os filhos, para receber uma mesada, precisam entender que eles estão merecendo receber aquela mesada. Precisam compreender que dinheiro precisa de responsabilidade para se ganhar e responsabilidade para se gastar. Aí eu impus a regra para ele: eu vou continuar dando sua mesada, mas agora você vai ter que fazer isso. No caso dele lá, é ler livro. Quando você terminar de ler um livro, eu lhe dou sua mesada.
Quando você terminar de ler outro livro, eu lhe dou outra mesada. Aí essa semana ele terminou um livro. Papai, terminei um livro. Aí entendi o que é que ele queria, né? Aí eu fui e dei a mesada deles. Aí ele foi lá, orou, agradeceu a Deus. Aí ele voltou e disse: gostou da mesada? Gostei. Eu disse: não é bom fazer por onde merecer? Ele disse: é. Mas depois então se esforce, se dedique, trabalhe, faça o que você tem que fazer. Porque trabalho de menina é estudar. Trabalho de menina é esse, é estudar. Diga: rapaz, ó, seu trabalho é estudar, vai estudar, vai ler. Então, de uma certa forma, eu estou incentivando ele a estudar. E estou ensinando a ele que para se ganhar dinheiro precisa de esforço, precisa de merecimento, precisa de dedicação. E ensinando ele também a gastar. Porque eu já orientei ele: ó, você vai fazer isso aqui com dinheiro. Você vai fazer dessa forma, você vai ser organizado. Amém. Então, querido, isso é um papel nosso. Responsabilidade nossa. Para depois nós não estar ali: ah, o meu filho, meu filho, meu filho. E muitas vezes a culpa é nossa. Nós erramos em algum ponto, em algum momento, meu irmão. Então nós precisamos entender hoje. Quem aqui tem filho aí menos de 12 anos? Levanta a mão para me ver como é que está a estatística aqui. Menos de 12. Até 20 anos. Quem tem filho até 20 anos? Aí. Ó. Então pronto, ó. Todo mundo tem filho aí. Então vocês ouviram uma instrução, uma direção. Não adianta nada, rapaz, que mensagem bonitinha, que mensagem engraçadinha. Eu não preguei para você achar bonitinho nem engraçadinho. Eu estava lá orando a Deus: Senhor, que a palavra ela sirva de instrução para nós, sirva de guia, de orientação para nossas vidas. Porque às vezes a gente pensa que a mensagem da igreja deve girar só em torno, sei lá, de a volta de Cristo. Que adianta eu pregar a volta de Cristo se eu não preparo a igreja para subir com Ele? Tem que pregar a volta de Cristo? Tem. Mas simultaneamente tem que preparar a igreja também para subir com Ele. Tem que pregar para o pecador? Tem. Tem que pregar para o ímpio? Tem. Tem que pregar para quem está lá fora no pecado? Tem. Mas e os nossos de dentro de casa? Quem esquece de pregar? Então isso aqui, meu irmão, é uma pregação doméstica. É uma mensagem doméstica para nós. Não foi para o ímpio, o pecador, para o desviado, bandido, malfeitor, não. Foi para nós, pais, filhos. Para que nós possamos ficar velhinho e ter prazer em nossos filhos. Ficar velhinhos e ter honra nos nossos filhos. Para que nós possamos ficar velhinhos e ter nossos filhos trabalhando em nosso favor, servindo em nosso favor. Sim. E não como alguns, amados, que eu conheci com muita tristeza, que ficaram velhos, idosos, e foram morar na casa do filho, levar rapeia todo dia. Velhinho, bem velhinho, sem entender mais nada, levando peia do filho. Isso aí às vezes passa na televisão, passa? Vídeo que o pessoal grava, pega, né? Nos jornais por aí. Mas isso pode acontecer com a gente também, irmão. Pode acontecer que quando você ficar velho, for morar com seu filho, ele dê uma pisa todo dia. Cruz credo, né? Está repreendido. Mas pode acontecer. Se você não fizer alguma coisa hoje, no futuro pode ser difícil para você. E aqueles que os filhos sequer querem cuidar, fazem pior do que dar uma pisa todo dia, joga no manicômio, e está lá o velhinho no manicômio, apanhando dos outros pacientes, apanhando às vezes de funcionários irresponsáveis e despreparados, comendo comida ruim, comida estragada e sofrendo o pão que o diabo amassou. É isso que você quer? Deus me livre disso.
Pastor, sabe de uma coisa? Com essa mensagem aí, eu vou criar meu filho para ele estudar nos Estados Unidos, eu vou lá morar com ele. Faça o que você achar melhor. É quando você estiver velhinho. Mas enfim, queridos. Então, vamos seguir os princípios bíblicos para que nós possamos ter paz com nossos filhos.